Bom dia, eu acabo de chegar, da cidadezinha aqui perto. Fui deixar a Eliane para fazer a aula dela de hoje, que ela está para tirar a carta. E também aproveitei, já levei a irmã Ana para casa e fiz isso cedinho, porque a Eliane tem aula a qualquer hora do dia, assim, são várias aulas. Mas eu preferi, poder voltar para casa. Agora, por exemplo, são 8h10 da manhã. Mas eu preferi isso, Eu falei, eu chego e durmo, aí depois eu acordo e faço o trabalho que eu tenho que fazer. Mas acontece que as coisas nunca são como a gente quer, ou como a gente pensa que vão ser. Então o que ocorre é que eu cheguei aqui, no caminho eu vim escutando música, a estrada aqui é belíssima, Na hora que eu entrei em casa, eu já senti que o pai queria que eu pegasse a câmera e fizesse, a segunda parte do nosso estudo. Afinal de contas, quem manda é ele, Afinal de contas, quem nos diz sim ou não é ele. Então, aqui estou. Eu sou Sérgio Tagliavini, mais conhecido como Taglia. Desejo um ótimo dia para vocês, seria o primeiro dia de trabalho. E vamos lá então, Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Bom, o nosso estudo é a continuação, então ele também vai se chamar O que vai acontecer depois, ou como será depois, Muitos podem me questionar, como já fizeram. Aliás, eu quero agradecer, porque, como eu disse no primeiro, eu estou iniciando um novo canal e teve muita gente, que assistiu e até aumentou um pouquinho o número de pessoas que se inscreveram em meu canal. Veja, eu não estou atrás de grandes tráfegos, de pessoas, atrás de ganhar dinheiro do Google, porque eu sei que isso é balela, porque há mais de 5 anos eu tenho $100 lá que eu nunca consegui tirar e não sei se vou conseguir um dia. Também não importa. Como está escrito, quem tem muito, o pai vai dar mais. Agora, quem não tem, o pai vai tirar até o que não tem. Eu sei que isso é utilizado por uma outra razão, por um outro motivo, por uma outra questão. Mas aqui eu estou invertendo a situação, Eles estão precisando, Coitadinhos. Mas tudo bem. Ontem, eu Shabat e tal, então eu passei assim, descansando, tranquilo, aqui em casa, com a minha esposa, com a irmã Ana, e depois que a gente fez um lanchezinho lá pelas 3h da tarde, eu fui fazer, a minha olhar, quem tinha me escrito alguma coisa, porque hoje eu faço isso 1 vez, 2 por dia no máximo.
e uma terceira que é quando eu posto alguma coisa, ou um bom dia, ou uma música, né? Então, eu acabei assistindo alguns vídeos, né? Até está no nosso grupo do Telegram, no YouTube, vídeos variados, né? Vídeos que falavam desde política até ciência. E eu achei muito interessante, né, alguns desses vídeos, né, tanto que eu coloquei no grupo, né, eu compartilhei para aqueles que estão lá, que eram 12, agora são 16, e que no canal também, né, eu quero agradecer às pessoas que se achegaram. Como eu disse, eu não estou procurando volume, mas qualidade. E eu vi uns vídeos, né, que me deixaram assim bastante, como é que se diria, perplexos, né? Porque, por exemplo, eu sempre estava ouvindo notícias, né, de Israel, onde eu escutava ia falarem muito, né, de Netanyahu. E aí de repente deu aquele rolo com ele, né, que eu não sei nem bem ao certo o que foi, mas tem algo envolvido aí meio nas escuras, né, mas tudo bem, eu não vou falar sobre isso porque eu não tenho o conhecimento do que realmente ocorreu, então não vou nem julgar e nem passar notícias que possam ser mentira. Mas eu fiquei muito feliz porque ontem eu descobri que já há acho que quase um ano ou mais ele voltou, né? Ele é o primeiro-ministro de novo. Não que eu tenha assim, como dizem, né, político de estimação, mas tem alguns que realmente são pessoas assim que você sente, né, alguma coisa diferente. Porque tem políticos que realmente são políticos. E tem políticos que são políticos, mas também se demonstram agradáveis, também se demonstram pessoas idôneas. Veja, esse agradáveis que eu digo não é que nem um pastorzinho, né, da cristandade que fica dizendo eu te amo, amado. Não. São pessoas sérias, né? Tipo Putin, tipo Netanyahu, né? Eu gosto muito dos dois. Mas não vem ao caso. Mas eu sei que eu me espantei porque, como eu tenho me afastado muito, né, da internet, eu não sabia, por exemplo, que até ontem estava tendo um grande quebra-pau lá, né? E achei interessante porque mais um pontinho, né, da profecia foi demonstrado para mim, o Pai mostrou, o que nós estamos passando aqui com a questão, né, do STF e tal, lá também está ocorrendo isso. Só que lá, como dizem que o Netanyahu está com alguns processos, né, algumas coisas assim, eu me lembro vagamente, né, porque é tanta coisa, né, mas eu me lembro vagamente, né, de ter visto as notícias de que ele, parece que ele ganhou um carro, a esposa dele também ganhou alguma coisa de uma empresa, não sei. E
foi corrupção. Na época eu lembro que falaram isso, inclusive ele perdeu as eleições na época. Então, eu vejo assim, né? Por exemplo, lá também ele está querendo destituir o STF de lá, não acabar com ele, mas trocar todo mundo lá dentro. Por quê? Porque eles estão invadindo as outras áreas do governo. Olha que interessante. E isso me demonstrou que o plano do Pai em ação aí na mão dos homens, né? Ele tem uma direção que será praticamente igual para todos os países. Ou seja, eu pensei que, por exemplo, o Brasil estava tendo esse problema com o judiciário, né? Mas que isso fosse algo endêmico do Brasil, né? Mas na verdade não, né? Na verdade, o que nós temos visto na realidade é que vários países, aí eu saí procurando outros e vi que está havendo, né, realmente uma confusão em vários países devido a essas questões. As questões jurídicas, o Superior Tribunal dos países e tal. E aí eu não tinha visto ainda, eu até coloquei no nosso grupo do Telegram, a última semana até, antes de ontem, né, porque ontem foi Shabat, o povo nas ruas, né, assim, enfrentando a polícia, derrubando, quase invadiram a casa de Netanyahu, né? Por quê? Porque o povo, a esquerda é barra, né? Eu não tenho nada, eu não tenho partido, eu não tenho lado, mas a esquerda realmente é a pedrinha do sapato em todo lugar. Eles incutiram na mente do povo que Netanyahu está querendo destituir aqueles juízes, né? Porque ele tem alguns processos lá, que na realidade foi até o que impediu dele vencer a eleição, né? Que teve nem lembro. Então é uma coisa assim interessante observar, né? Estou escutando um barulhinho, mas acho que não é nada. Então, já vê, praticamente 800 mil pessoas, né, contando as cidades, né, que existem lá em Yashuru, estavam na rua. E isso fez com que Netanyahu desse um passo atrás. Ou seja, isso fez com que ele, porque o povo estava querendo que ele até saísse de lá. Porque não é em todo lugar, né, que, por exemplo, a corrupção, embora eu não sei se ele realmente praticou ou não, nessa época eu ainda não me preocupava com nada disso. Então eu não sei, não posso, como eu disse, eu não vou mentir. Nem vou dar opinião porque eu não sei. Mas o povo lá, a gente vê que por exemplo, que nem na China, né? Se um político, ou seja quem for, cometa, né, algum ato de corrupção, ele é morto. E a bala ainda é cobrada da família. Eu acho perfeito. Sabe, Yahoo diz, né, na escritura que todo aquele que cometer o engano dentro, que seja expulso
e apedrejado, né, da cidade onde ele está. Mas nós estamos nos fins dos tempos, então realmente as coisas vão ser malucas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, eu não votei em ninguém porque eu não voto. Pela idade que eu tenho, eu já posso não votar, então eu optei por não votar. Na realidade, eu não voto há mais de 15 anos, né? Por quê? Porque eu já sei, é perda de tempo. Eu prefiro pagar a multinha, era R$4 a última vez que eu paguei umas 5. Sabe, do que ter que ir até lá, enfrentar a filhinha e tal, e depois ainda por cima, de repente você não tem o seu voto nem sequer lá, né, para aquela pessoa que você votou. Então, sinceramente, eu acho inútil isso. As cartas já estão marcadas. Quando foi em 2020, eu assisti a uma entrevista, né, se eu não me engano, CNN, sei lá, americana, com Jorge Soros, onde lhe foi perguntado, foi antes da eleição, antes, né, do presidente Bolsonaro assumir e ganhar a eleição. E eu vi, né, fizeram a pergunta, não, foi depois da eleição, perdão. É que é meio antigo, né, porque acontece tanta coisa todo dia que a gente acaba, para seguir, né, e principalmente a cronologia exata, vai ficando difícil, conforme eu vou ficando mais velho. Então, foi feita a pergunta a ele, né, pela pessoa que estava entrevistando, o repórter, sobre as eleições de 2023, se Bolsonaro continuaria no poder. E ele disse não. Aí o repórter disse, por que não, né? Aí ele falou, não, porque a parte dele ele já fez. E isso ficou gravado na minha mente, né? Aí houve essa palhaçada aí, né? Uma eleição, né? Como eles mesmos dizem, né? A eleição não se ganha, se toma. E isso fez com que eu, sabe, ficasse mais afastado ainda, embora não preocupado, porque eu sei que tudo isso vem do Pai, é o plano do Pai em ação. Ele está apenas se utilizando de homens para fazer isso, mas me levou a começar a acompanhar tudo isso. Então, sabe, eu assisti uns 15 vídeos variados, e todos, em algum momento, mesmo eu assisti um sobre a Austrália, né, que o povo está saindo todo de lá, os motivos e tal, é tudo igual. Ou seja, realmente, né, nós estamos vivendo um tempo ímpar, né?
Um tempo onde ocorreriam coisas que nunca ocorreram e jamais ocorrerão. E que tempo é esse? É justamente a grande aflição mencionada por Yahushua HaMashiach. Não é a tribulação, né? A tribulação, como eu já disse, é antes. Mas voltando. Então, a cada momento, não é mais a cada dia, não é mais a cada período, não é mais a cada hora, não é mais... Não, a cada momento. Se você parar, observar em volta e se abrir ao Pai, você vai ver que as coisas estão acontecendo a cada milímetro, né, de segundo, milionésimo de segundo. É uma coisa assim, sabe, é muita mentira, como disse um repórter um tempo atrás, tempo de guerra é tempo de mentira. Então é muita mentira, né, por exemplo, pelo que eu tinha visto, né, a China, ela estava com problemas. Eu cansei de ver noticiários, não na televisão, porque eu não tenho televisão há mais de 20 anos. Eu só vejo pela internet. Então o que acontece? A mídia coloca aquilo que eles querem. Então, por exemplo, se é um povo que está atrás da direita, tudo que for da esquerda vai ser um pouco deturpado. Ao passo que com a mídia antiga, né, com a grande mídia, vamos dizer assim, né, não a internet só, ela já é ao contrário. Ela luta contra aquele que está no poder. A menos que esse alguém molhe a mão deles, né? Isso eu também acho que é corrupção, não é não? Então, observando tudo isso, né, a gente começa a ver que realmente não há mais justiça. Eu, na verdade, quando eu sentei aqui, eu achei que eu ia estar falando sobre 2019, quando explodiu aquele laboratório em Wuhan, né, na China. Mas o Pai me levou para um outro raciocínio. Então, depois de eu ver os vídeos de ontem, o que eu pude tirar dali, né? Inclusive eu postei um vídeo, né, lá no Telegram, no nosso grupo, no grupo da nossa TV, onde é um senhor que foi 30 anos católico, depois ele foi 20 anos batista, chegando a ser o presidente da Igreja Batista Conservadora no Brasil, e de repente ele começou a perceber que era uma manipulação, né, da palavra, não era a palavra. Infelizmente ele continua um católico, né? Tanto que eu não consegui assistir até o fim. Mas o que eu captei ali com ele é que ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo realmente. Ele sabe cada notícia, ele conhece geopolítica, porque nos últimos 9 anos da vida dele,
ele só se pôs a estudar geopolítica, enfim, foi atrás da NON, né? Então, claro que os Illuminatis também. E isso fez, né, com que ele tivesse assim uma noção de que tudo isso é o pai, é a profecia. Mas, infelizmente, né, não serviu. Ele saiu da igreja e tal, ele hoje já quase 9 anos que ele não tem religião, mas só serviu para isso. E pelo motivo, né, que a maioria que sai das igrejas, ou a maioria que não sai, se mata, né? Por que eu digo se mata? Porque a pessoa chega e diz: ele falou assim, eu não abro mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe, a partir do momento que você diz eu não abro mão, é porque você não foi chamado e você já está na operação do eu. Provavelmente, muitas vezes na minha vida eu posso ter dito, não abro mão disso, não abro mão daquilo. Mas nos últimos anos, talvez até pela própria idade, a gente vai refletindo mais tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente está carregando dentro da gente. E o Pai amparando isso aí, né? Aparando, aliás, né? Amparando. Bom. E você acaba realmente, né, vendo que você se torna um desconhecido até para você mesmo. Por quê? Porque uma pessoa que dizia, não abro mão disso, daquilo, de repente, eu hoje não faço nada. Se eu não sentir que o Pai está querendo que eu faça. Não me pergunte como. Tá? Eu só digo para vocês, não sou pentecostal, não sou profeta, não sou nada disso, nem adivinho. Mas tem coisas que são muito incríveis. Eu digo para minha esposa, né, que todo dia surgem novas instruções, todo dia surgem novas coisas, né, que vêm à luz, porque como está escrito, né, nada vai ficar nas trevas, né, tudo virá à luz. E é verdade, e isso ocorre todo dia. E isso torna muito difícil, né, por exemplo, eu fazer o meu trabalho. Primeiro porque é um assunto que não interessa para as pessoas, elas querem saber das brigas que estão acontecendo em Brasília, elas querem saber, enfim, elas dizem conhecer tudo isso, mas elas não sabem nem porquê disso. Então, realmente, né, o meu canal, a cada dia tem menos gente assistindo. Isso não me importa, porque eu não estou lá para ganhar dinheiro. Como eu já falei no início, ganhar dinheiro lá, daqueles homens lá, eu tenho até há mais de 5 anos um dinheiro lá. Não estou chamando de ladrão, mas desonestos. Então, graças ao Eterno, até hoje não me fez falta. Eu espero que continue assim ou que eles me paguem.
Então, a gente vai observando, a gente vai ficando mais calmo, mais tranquilo, com maior visão e acaba por enxergar coisas que a gente não via. Entende? Mas isso é o Pai mostrando. Porque, como disse o próprio Mashiach, quando foi perguntado por que ele falava em parábolas, né, para as pessoas em geral e com aqueles poucos que o seguiam, ele explicava as parábolas. E ele disse, porque a vós foi dado conhecer os segredos do reino. Esse foi dado por quem? Porque o cara era estudioso ou porque o cara era muito inteligente? Não, foi dado pelo Pai. Observem que a sabedoria humana, ela só serve para que a gente atrapalhe o nosso caminho. Por quê? Porque a partir do momento que você escuta uma coisa e você vai querer tirar conclusões com a sua própria cabeça, com aquilo que você acha que sabe, você provavelmente vai ter, né, uma visão errada daquilo. Pelo menos não a visão integral. Como no caso desse senhor que eu estava falando, que saiu da igreja, sabe tudo sobre geopolítica, fala sobre Illuminati, fala sobre tudo isso, agenda e não sei o quê. Mas, na hora que ele disse, isso depois de uma hora, muito comprido inclusive, né, o vídeo, eu já estava 1 hora mais ou menos assistindo, porque ele falava coisas interessantes a respeito dos governos, do que estava acontecendo, de como ia ser, né, e tal. Porque o Pai se utiliza, né, às vezes, de pessoas mundanas para trazerem para nós alguma coisa ou para cumprirem a vontade dele para que o plano dele prossiga. Isso são muitas e muitas e muitas passagens bíblicas que nos mostram isso. Então, eu desliguei o vídeo, né? Parei no momento em que ele disse: não, sabe, eu hoje sou outra pessoa, não sei o quê, e eu só ouvi. Aí ele disse assim, só tem uma coisa que eu não abro mão. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu tava na mesa da cozinha, né? Tomando café, acho. Nem sei. E a Eliane tava comigo. E eu olhei para ela assim, né? Eu falei, não, agora chega, né? Quer dizer, ele, em poucas palavras, disse, né, assim para mim, eu não fui chamado. Porque que mudança ele teve? De ares? Poxa, se mudanças de ares contassem como mudanças suas, já pensou, nos últimos 10 anos eu e a Eliane mudamos quase 20 vezes? Por motivos diversos, né? Um bem distante do outro. Mas todos levaram um bom tempo para assumir, né? Chamar um caminhão, colocar nossas coisas dentro e ir para algum lugar.
Em lugares assim, muito estranhos, né? Que, sei lá, que surgia assim, por exemplo, da montanha até o litoral, a gente passou por tudo. E ainda vamos passar muita coisa, só que agora estamos numa fazenda, não nossa, né? Nós somos inquilinos de uma casa modesta, mas dentro de uma fazenda maravilhosa. Sabe, tem gente que gosta de me agredir, dizer que eu penso que eu sei tudo, ou dizer que eu sou agressivo, que eu sou isso, aquilo, isso, aquilo. Vejam bem, meus irmãos, quando eu vi esse imóvel para alocar na internet, a nora do dono da fazenda fez um anúncio no marketplace do Facebook. E tinha algumas fotos assim e tal, e eu peguei e liguei para ela e conversei com ela. Aqui eu estou a 700 quilômetros de onde eu estava. E eu, na minha cabeça, o pai ia me manter onde eu estava até o retorno do Mashiach. Mas de repente minha cabeça virou. E eu disse, vamos para lá. E foi um momento realmente de libertação, né? Um momento de mudança muito brusca e grande, porque eu nem vim ver a casa. Aliás, quase todas as casas que eu me mudei esse tempo todo, era assim mais por olhar pela internet, foto e tal, e fui. Quando eu sentia que era amparado pelo pai, o ir, né? Porque a primeira grande mudança, porque teve 3 ou 4 antes, mas a grande, que foi, nós saímos a 1.200 quilômetros da cidade onde eu nasci, né, São Paulo, essa aí levou 1 ano e meio para nós irmos, que não é mais nem onde nós estamos, né? 1.200 quilômetros de São Paulo. Mas quando chegamos lá, era maravilha. Não deu certo? Não. Por quê? Porque não dá certo sempre com ninguém. Porque uma coisa é você olhar para mim aí pela telinha, você escutar, você ler meus livros, ou você, sei lá, você achar que você é cego. E quando essas pessoas se aproximam ou convivem com você, aí a coisa pega. Por quê? Porque elas começam a perceber que aquilo que é dito é praticado. E aí acabam por sentir que, sabe, que é quase impossível para elas estarem praticando as coisas. E é mesmo. O próprio Mashiach disse isso. É impossível ao homem, mas ao Pai tudo é possível. E aí, é claro, nós acabamos ficando nem 1 ano para o lugar onde nós fomos convidados, né, a ir. E logo em seguida houve assim até de vagabundo eu fui chamado. Por quê? Porque eu ficava estudando o dia todo, porque eu ficava com o meu violão na varanda da casa. A casa era vizinha da dona que
Tínhamos cedido a casa, não era nem alugada. Ela já estava estudando comigo há alguns anos e ela tinha essa casa e resolveu ceder a nós. Mas aí o que aconteceu? Como sempre, sabe, se uma pessoa ela age, vive ainda no mundo, não que eu não esteja no mundo, é como disse o próprio Hamashia. Eles não são do mundo, mas esse mundo que ele quis dizer era o sistema. Porque é muito normal você encontrar pessoas nessa caminhada que se dizem separadas, que se dizem fora do mundo, que se dizem, enfim. Um exemplo interessante disso, olha, que ocorreu nos anos 2000, nós tínhamos a Beit, né? E um dia, umas irmãs, acabou, elas estavam lá no estudo, que eu fazia estudo com todo mundo, né? Então, cada dia da semana tinha um grupo de pessoas na minha casa. E aí ainda tinha, claro, as reuniões gerais. E eu estava estudando, né, com duas senhoras, e elas, terminou o estudo, elas comentaram que iam para o centro de São Paulo, e a Eliane tinha que ir ao centro. Então eu peguei e falei, pô, leva a Eliane junto, vai. Dá uma carona para ela. Ah, ela vai para o centro? É claro, vamos lá. E a Eliane voltou estarrecida. Por quê? Porque desde a música que eles colocaram, porque sabe, uma coisa é você escutar um som porque ele é bonito, ele é bem feito. Outra coisa é você ficar ouvindo musiquinha aí de pagode, naquela época era muito pagode, né? Que é coisa de malandro, é coisa de, sabe? Mas tudo bem. Ter mau gosto não é pecado. Mas disse que assim, sabe, a Eliane foi atrás, né, no carro, e as duas conversando, e ela só prestando atenção. E o tipo de conversa que surgiu, né? A Eliane falou, olha, se eu tivesse ido com qualquer pessoa que passasse na rua, acho que seria igual. Ou seja, nós estamos vivendo numa época, como Chaupre disse, né? Tempos trabalhosos, porque os homens serão mais amantes de si mesmos do que amantes de rua. Então, na verdade, todo mundo tem aquela carinha de santo, né? Vai na igreja, mas são tudo uns safados. Por quê? Porque o Pai não deu a eles enxergar. Eu gostaria, né, realmente, eu não sei, eu só vou entender o que eu quis dizer hoje após assistir o que eu disse hoje. Qualquer dia eu explico para vocês isso também. Então vejam, eu espero realmente que seja algo que acrescente, que de alguma forma, assim como até mundanos falam coisas para mim e de repente um pedacinho daquilo me faz, sabe, com que venha versos e versos da palavra na mente e eu acabe visualizando uma coisa que eu não estava vendo. Então eu espero que pelo menos para alguém, o que eu disse até agora, sirva para pelo menos cair uma ficha.
Porque daqui até o fim, que já está daí, às portas, não o fim da Terra, né? O fim do sistema humano. Falta pouco tempo e com certeza a cada dia vai ter menos gente que vai estar se empenhando, embora não é uma questão da pessoa se empenhar, né? É uma questão de que, como disse o Mashiach, a vocês foi dado pelo Pai. Se o Pai não nos dá, se o Pai não nos chama, nós vamos simplesmente ser cegos. Poderemos até ter algum conhecimento de algumas coisas, mas na totalidade nós estaremos completamente enganados. Porque a partir do momento que você lê alguma coisa ou que você escuta alguma coisa e você analisa aquilo com a sua mente, com o seu pensamento, com o seu gosto, com o sei lá, você pode ter certeza que você não está agindo corretamente, você está se auto-enganando. Certo? Então, eu diria assim, se você escutar o que eu estou falando aqui agora, ou o que eu vou falar amanhã, ou o que eu disse ontem, não tire conclusões baseadas naquilo que você acha. Nunca. Nós devemos tirar conclusões, seja lá do que for, quando a certeza de que aquilo é assim que o Pai lhe dá, quando Ele quer, lhe for dado. Sabe, Shaul diz assim, para mim todas as coisas são, tipo, eu posso fazer todas as coisas, mas nem tudo é lícito. Então, se nós formos, ele também num outro verso, ele diz, se eu mesmo fosse me julgar, com certeza eu sairia né, absolvido. Dá para entender? E isso ocorre não só na questão de um julgamento de nós mesmos. Isso ocorre sempre que nós decidimos alguma coisa, ou que nós interpretarmos alguma coisa, ou que nós saímos correndo para fazer alguma coisa, sem ter absoluta certeza de que aquilo vem de algo. E eu garanto a vocês, essa certeza existe e não é uma coisa que, por exemplo, eu possa dizer, não, eu acho isso. Não, eu nunca digo eu acho. Se eu digo uma coisa para você hoje, amanhã eu digo outra, é porque uma coisa leva a outra. Justamente as pessoas estão aí para morrer porque elas param. Como disse lá o senhor, né, na entrevista, mas tem uma coisa que eu não abro mão. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu olhei para ele, dei risada e disse, chega, né? E desliguei o vídeo. Fiquem na paz. Por favor, meditem nisso. Quem quiser se aprofundar, talvez dê tempo ainda, né? Escreva aí no próprio vídeo, ou tem várias formas de entrar em contato comigo, tá?
que eu quero presenteá-los, aqueles que quiserem receber, com um e-book, que é o meu primeiro livro, foi o primeiro livro que eu escrevi e eu quero presenteá-los. Ok? Shalom. Tenha um ótimo primeiro dia de trabalho, né? Uma continuação dele. Eu agora não vou nem assistir o que eu gravei, porque eu estou com sono. Eu vou dormir um pouco, depois vou acordar, tomar café e quando for no final da tarde eu vou buscar a Eliane, né? Que ela ainda está naquela fase fazendo as aulas teóricas, né? E hoje, por exemplo, ela vai fazer 3 aulas de manhã e 3 aulas da tarde. E ela estava me mostrando aí algumas coisas que ela está estudando, sabe? Realmente eu acho que eu ficaria sem carta. Mas tudo bem. Vai ser muito bom ela tirar a carta, porque eu já estou ficando velho e me canso muito dirigindo. E é bem mais jovem, né? Então ela tem mais... eu vou qualquer hora aí mandar para vocês, eu vou filmar em volta da casa, tudo, né? É um absurdo, até o dono da casa fala. Porque a casa, ela é uma casa bacana, é uma casa legal, pequenininha, mas legal, muito bem feitinha. É um lugar lindo, mas não tinha flores. Ela já transformou o pedaço, entendeu? Se você ver a varanda que nós temos aqui na frente, temos varanda atrás também, mas a da frente, ela tinha canteiros, né? Porque ela tem um murinho assim, baixo, né? Para que você possa... para ser varanda. E ela plantou tanta coisinha ali e floresceu tão rápido que ela tem boa mão para isso. Está lindo. Tem florzinha de todo quanto é cor. Sabe, parece casinha de boneca. E até o dono e a esposa, né, aqui da fazenda falaram para mim: nossa, mas é incrível, hein? Vocês prezam pelo imóvel. Eu falei: olha, eu não posso dizer que eu prezo pelo imóvel porque eu sento e deito. Ou seja, eu durmo quando estou cansado ou estou no computador. E eu não tenho mais força para ficar que nem ela, cortando grama, fazendo buraco, plantando, sabe? E também não tenho amor a isso. Nunca tive vocação para isso. O negócio é outro. Mas eu falei, realmente, a Eliane está de parabéns. A cada dia a casa fica mais bonita. Então, shalom. Eu prometo que vou enviar um vídeo para vocês verem. Eu cheguei, acho que a enviar um pequeno vídeo, né, de quando nós chegamos aqui. A irmã Ana, por exemplo, ela ficou lá, né? Aí depois ela veio e está morando aqui, a 9, 10 quilômetros da gente. E ela estava até agora há pouco aqui, né? Porque ela passou a chamar com a gente. E ela veio uma vez por semana, né? A gente não deu certo, né? Porque conviver com quem realmente colocou sua vida nas mãos do Pai não é fácil. Porque nós não podemos ser coniventes com nenhum tipo de erro.
E ainda por cima, aqueles que o pai usa para estarem ensinando, admoestando, né? Como o próprio Shaul diz, né? Admoestar a tempo e fora de tempo. Ou seja, o tempo todo. Ele diz isso não porque ele era chato. Ele diz isso porque ele conhecia bem o que eram os seres humanos que estavam ali junto com ele na congregação. Beijo no coração de todos.